Aleluia, graças a paz, irmãos. Amém? Vamos dar início ao nosso culto. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos estar celebrando ao Senhor depois aí de alguns finais de semana, né? 3 finais de semana sem poder nos reunir aqui neste lugar. Quero convidar você a adorar o Senhor. Feche seus olhos, comece a falar com o Espírito Santo. Nós estamos diante de Ti, Senhor. Diante de Ti para Te adorar, Pai. Adorar a beleza da Tua santidade. Declarar que Tu és santo, que Tu és poderoso, que além de Ti não há outro, Pai. Comece a buscar a presença do Senhor, meu amado. Comece a pedir que Ele venha neste lugar. Que Ele venha falar aos nossos corações. Pai, nós não queremos simplesmente oferecer a Ti versos e canções, mas nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Nós pedimos desde já que a Tua palavra fale aos nossos corações. Nós vamos estar com a nossa mente receptiva e com o nosso coração aberto, ó Pai. Pedindo que o Senhor venha falar, pedindo que o Senhor venha, ó Deus, falar aos nossos corações. Esse é o desejo do nosso coração para a Tua honra, para a Tua glória. Exaltado é o Teu nome, Pai. Aleluia. Vamos adorar com as palmas.
onde nós podemos nos esconder. Somente em Ti, Senhor, a segurança. Somente em Ti nós encontramos a paz. E em momentos tão difíceis, Senhor Deus, ao qual o mundo está vivendo, Tu és a nossa esperança. Em Ti nós confiamos, Senhor. Em Ti nós alegramos o nosso coração, porque o Senhor tem sido fiel.
Senhor, se encontra neste lugar, Senhor Deus, que é somente em Ti. E a nossa alma, Senhor Deus, ela almeja, Pai, ela anseia pelo dia, Senhor Deus, em que nós nos encontraremos contigo nos ares, ó Pai. Onde toda dor, todo sofrimento, Senhor, onde toda influência, ó Pai, onde tudo que é mal não mais existirá. O desejo do nosso coração, Pai, o desejo da nossa alma, Senhor, é estar neste lugar, Pai, onde somente o Senhor reina. Pois Tu és o nosso Deus, e em Ti nós confiamos, em Ti nós esperamos, em Ti nós buscamos, ó Pai. Nós desejamos, Senhor. Aleluia. Pode sentar no instante. Amém. Se você puder ler com a gente, nós vamos ler Marcos capítulo de número 7. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7. Capítulo 7, versículo de número 7. Desculpa, 7. Capítulo 7, versículo 7, diz assim: persistência na oração. Jesus dizendo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Amados, falando sobre dízimos e ofertas, o momento que nós temos de adorar o Senhor com as nossas posses, com aquilo que o provento daquilo que nós estamos recebendo, aquilo que o Senhor tem sido favorável para nós. Mas como nós constantemente estamos falando desse momento, o momento em que nós estamos vivendo, Jesus ele diz assim, Jesus ele nos chama, ele nos leva à oração, à persistência na oração. Peçam, busquem, batam, tomem atitude, orem, façam algo, façam aquilo que vocês precisam, tomem atitude em direção àquilo que vocês querem. E aí ele faz uma analogia da seguinte forma: qual de vocês, ele está falando de nós, pais, qual de vocês, se o teu filho chega e fala: pai, eu estou com fome, você vai chegar para ele e falar assim: come um pedaço de pedra? Ele fala: não, eu estou querendo comer peixe. Ele fala: vai, come cobra. Então ele diz: olha, se nós que somos homens mortais, falhos, nós queremos sempre dar aquilo que é de melhor para os nossos filhos, Jesus diz: quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que pedirem. Então deixa eu te dizer algo, irmãos. Você não está, talvez se você estiver, é um erro, mas nós não estamos no nível da religião. Eu não queria que você se relacionasse com Jesus Cristo, eu não queria que você se relacionasse com Deus no nível da religião, cumprir protocolo, fazer algo simplesmente porque é imposto.
mas nós fazemos aquilo que nós fazemos em amor, em gratidão e generosidade. E algo que Jesus diz, Ele está dizendo: olha, você tem um Pai no céu. Você tem um Pai. E esse Pai sabe o que você precisa. Esse Pai, Ele é um Pai que, na medida, mesmo nós sendo maus, fazemos coisas boas, esse Pai, que não tem pecado, que não tem erro, que não tem nada de errado com esse Pai, Ele diz: nos dará coisas boas aos que pedirem. Então é um momento que você tem de orar, de pedir, de bater, de buscar. É um momento que você tem de reafirmar sua aliança com Ele. Mas mais do que isso, eu queria convidar você a crer, você a entender que você tem um Pai no céu. E o nosso Pai, Ele não nos desampara. O nosso Pai, Ele não vai nos deixar faltar nada. A Bíblia diz que ainda que a gente venha passar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque Ele está conosco. Ainda que a gente venha passar por lutas, por dificuldades, a Bíblia diz que o sustento Ele nos dará. Que o justo, ele não vai mendigar o pão. Que o justo, ele vai ser preservado nesses dias. Eu quero convidar você a ficar em pé novamente. Pegue o seu dízimo, pegue a sua oferta. Quero convidar todos a fechar os seus olhos. E nós queremos orar. E nós queremos apresentar os nossos dízimos, as nossas ofertas. E eu quero convidar você também a orar nesse momento. A instrução de Jesus é: bata, osse, peça, faça algo, tome uma atitude. Porque se você, se nós somos pais falhos, mas buscamos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu, Ele nos dará coisas boas. Então comece a pedir que não... Porque você tem certeza, tenha certeza de que você tem um Pai, e esse Pai não deixará faltar nada na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos te louvar em primeiro lugar, nós te agradecemos, nós te bendizemos o nome. Este culto, esse é o momento de te adorar, de celebrar o teu nome, ó Pai, de reconhecer o teu senhorio, de reconhecer que o Senhor é soberano, o Senhor reina, Pai. Mas nós também queremos ofertar, dizimar, reconhecer diante do Senhor que nós não servimos a Mamon. O nosso Deus não é o Deus dinheiro, não é o Deus Mamon, mas nós servimos ao Deus Criador do céu e da terra. Nós servimos ao Deus provedor. Nós servimos a um Pai que não vai nos deixar faltar nada. Um Pai que conhece a nossa necessidade. Um Pai que conhece a nossa realidade. Mas um Pai que também se compadece de nós. E é esse Pai que nós adoramos nessa noite. Com tudo que temos, com tudo que somos, com a nossa família, com a nossa vida rendida aos teus pés. Para a tua honra e para a tua glória. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente continua louvando o Senhor, você pode sair do seu lugar.
nosso país, sobre a nossa nação. Se você puder levantar a sua mão, ou as duas, saiba que há poder na sua oração. Tiago, ele disse: se o justo orar. Tiago, ele era um homem semelhante a nós. Elias era um homem semelhante a nós. A Bíblia fala que ele orou com distância, ele orou com fervor, e o céu se moveu. Sabe, a sua oração é poderosa. Comece a profetizar que mal nenhum chegará à sua casa, que a sua casa ela está protegida, que a sua casa ela está guardada, que o Senhor vai fazer milagre na sua casa, na sua finança, no seu serviço, na sua finança. Pai, nós profetizamos sobre a família dos teus filhos. Pai, nós queremos apresentar essa igreja diante do Senhor. Cada um que não pôde estar aqui, nós pedimos que o Senhor venha encontrar também, Pai. Nós colocamos a nossa amada cidade diante do Senhor, Pai. Nós profetizamos sobre 7 quedas, ó Deus. Que os teus anjos acampem ao redor dessa cidade, ó Pai, livrando de todo o mal. Praga nenhuma chegará neste lugar, Pai. Mas 7 quedas será cheia do seu conhecimento, da sua glória, Pai. Como as águas cobrem o mar, nós declaramos e profetizamos sobre essa cidade, Senhor. Nós queremos profetizar sobre o nosso estado, profetizamos sobre o Brasil e sobre as nações, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor vai fazer milagre, ó Pai. Nós queremos que o Senhor tenha um grande milagre pela frente. E nós te louvamos e exaltamos o teu nome, ó Pai. Nós declaramos que aqueles que vierem a ficar enfermos, nós já temos a cura e o teu livramento, ó Pai. Porque nós sabemos que tu és um Deus fiel, um Deus que cura, que sara, um Deus que restaura. E nós te louvamos, ó Pai, e te bendizemos no teu santo e eterno nome. Desde agora e para todos sempre. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas, Pai. Aleluia. Errado, né? Não pode ser assim, Amados, vamos abrir em 2 Reis, capítulo de número 6. Você que trouxe a sua Bíblia, você que trouxe o seu aplicativo, ou você pode acompanhar pelo projetor. Estamos felizes por poder nos reunir, adorar o Senhor. Eu tenho meia horinha para falar com vocês, então eu vou ter que ser breve e sucinto. Amados, 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número... 2 Reis 6, 24. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 24 e 25, diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Agora vamos lá para 2 Reis 7, no capítulo para frente. Diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Mas aqui nós temos 2 textos de um mesmo texto. O primeiro texto que nós lemos, nós vemos o cerco de Ben-Hadad. Ben-Hadad, ele cerca a cidade de Samaria. O que é esse cerco? O que consistia nisso? Toda a cidade naquela época, ela era fortificada por muros ao redor da cidade. Então, Samaria, ela tinha poucas entradas, né, entrada e saída, portas, e muitos muros. Então, ao mesmo tempo que era algo favorável para a proteção da cidade, no caso em que nós estamos estudando, era algo desfavorável.
Então, à medida que, ao mesmo tempo que os inimigos não podiam entrar, eles, quando eles estavam nesse cerco, eles também não poderiam sair. E a estratégia de guerra de Ben-Hadad é interessante. A Bíblia fala que ele mobilizou todo o seu exército. Alguma enciclopédia judaica fala que há mais ou menos 120 mil soldados, e eles ao redor da cidade, e ali eles permanecem. A Bíblia não fala há quanto tempo, mas fala talvez por meses, anos. Então eles ficam ao redor dessa cidade. Então toda a comida, todo o suprimento dentro da cidade vai acabando. Essa é a estratégia. Então os moradores de dentro da cidade, eles vão enfraquecendo, eles vão perdendo o seu suprimento. Assim, Ben-Hadad ele poderia dominar a cidade, entrar na cidade de forma fácil, sem esforço algum. No versículo 25 nós lemos, diz que a fome começa a apertar tanta que aquelas pessoas, quem tinha algum recurso, ele comprava uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Mais ou menos, alguém diz que hoje chega em torno de $50. Então você faz o câmbio, uma cabeça de jumento por $50. E com 5 ciclos, mais ou menos $3, comprava esse esterco de pomba. O historiador Flávio Josefo diz que esse esterco ele era servido como sal. Alguns já falam que servia como combustível, né, para queimar essa cabeça de jumento. Mas enfim, o que importa, mas é que a supervalorização do alimento, para você ver como eles estavam vivendo. Mas se você continuar o relato, continuar a leitura do texto, você vai ver que haviam pessoas que não tinham o que comer. E se você continuar, você vai ver que eles chegaram à postura extrema. Algumas famílias começaram a comer os seus próprios filhos. E aí o rei, certa feita, está andando sobre os muros, e 2 mulheres, elas estão brigando por causa disso. Elas não têm o que comer, então elas comem o filho de uma, no outro dia a outra esconde o seu filho, e o rei vê em que situação eles estão. Então, essa era a situação em que Samaria se encontrava. Mas no contexto, na continuação, no capítulo 7, nós lemos que vem a palavra do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, no meio desse cerco, no meio dessa situação extrema, no meio dessa crise extrema, Eliseu vai e profetiza o livramento de Deus, a provisão de Deus. Eliseu diz: olha, amanhã, no dia seguinte, nós vamos ter o que comer. Amanhã, no dia seguinte, algo vai acontecer. Naquela mesma hora, o milagre vai acontecer. E deixa eu te falar, irmãos, olha aqui. Por vários momentos, por várias épocas, o povo de Deus passou por crise. Se você lê a história, se você vê a história bíblica, você vai ver que várias vezes o povo de Deus passou por crises, por situações extremas, como nós lemos. Seja situações que eles causaram, se você pegar o contexto de Samaria ali, eles estavam afastados, era Deus tratando com eles, ou seja, outras nações se levantando contra o povo de Deus, e você vai ver crises tremendas, crises leves. Mas deixa eu te dizer algo, irmãos, crise, fome, doença, epidemia, sempre existiu na história da humanidade. O mundo sempre passou por diversas epidemias. Então o que hoje nós estamos vendo, eu concordo, de maneira geral, como está acontecendo na nossa geração, nós não vimos. Se você conversar com pessoas mais idosos, eles não presenciaram isso eu concordo. Mas ao mesmo tempo você vai ver crises e epidemias. Então, mas ao mesmo tempo, irmãos, que nós vemos que isso já existiu, deixa eu te dizer algo. Nós também sempre vemos ao longo da história bíblica Deus levantando e usando os seus profetas. Você sempre vai ver Deus levantando homens de Deus, com a palavra de Deus, Deus livrando o seu povo quando o povo se humilhava, quando o povo se arrependia, quando o povo voltava para Ele. Ou seja, deixa eu te dizer algo agora, isso é aquilo que nós queremos falar hoje. Em toda crise, Deus transformou em um milagre. Eu achei que você estava um pulo aí agora. Em toda crise, irmãos, Deus ele transformou em um milagre. E hoje, as palavras em que nós estamos ouvindo, quando a gente entra, você começa a assistir noticiário, chega a dar um ruim, né? Porque é crise, é recessão, é epidemia, é pandemia, é mortes. Cara, você vai se
achatando, porque tantas coisas ruins. Mas, irmãos, deixa eu te dizer algo. Ao mesmo tempo que tem coisas ruins, a palavra de Deus diz que também tem milagre, tem bênção, tem provisão, tem bondade, tem paz da parte de Deus, tem o amor dele, tem o cuidado dele. É aquilo que nós vamos escolher. Então, olha só, a crise é uma grande oportunidade que nós temos de vivenciar os milagres da parte de Deus. Deixa eu repetir. A crise é a grande oportunidade que temos de vivenciar os milagres de Deus. Então, olha só, para transformar crises em milagres, deixa eu falar para vocês, em primeiro lugar, ouça a voz profética. Segundo as Reis 7:1, nós lemos, diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Então, no meio daquela crise toda, Eliseu é aquele cara que se levanta como uma voz profética, ele começa a dizer: olha, Deus vai fazer algo, Deus vai dar um livramento, Deus vai intervir. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós devemos crer naquilo que Deus tem falado, e Ele tem falado. É o que nós sempre estamos falando. O que ativa a sua fé? É a palavra de Deus. É se relacionar com essa palavra, é ouvir essa palavra, é ler essa palavra. É ela que vai gerar fé no seu coração. Não é noticiário, não é rede social, não é conversas paralelas, mas sim ter essa palavra implantada no seu coração. É crer nas palavras de Deus. E na Bíblia diz sim, amados, que aquilo que nós estamos vivendo é o princípio das dores. Eu não estou menosprezando o que nós estamos vivendo. Estou dizendo que é uma crisezinha, não, me entenda. Pelo contrário, a Bíblia fala que muitas coisas ainda vão acontecer, e coisas piores, o que é pior, né? Então, vai aumentar. Mas a mesma Bíblia que diz sobre isso, mas também fala da provisão de Deus, do cuidado de Deus. A Bíblia fala do livramento. A Bíblia fala de crises, mas fala de milagre. Então não fique com o lado negativo da profecia. Eu sei que nós cristãos, a gente gosta muito de olhar os sinais, né, das catástrofes e falar: olha, está acontecendo. Sim, tudo isso aponta para a volta de Cristo. Mas nós também temos profecias sobre o cuidado de Deus, temos o livramento de Deus. Então, ouça aquilo que o Espírito Santo quer falar. Mas em segundo lugar, eu quero convidar você a ser essa voz profética. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus. Então, olha só, fale das maravilhas de Deus, fale aquilo que Ele está fazendo, bem como aquilo que Ele vai fazer. Em dias de crise, o homem de Deus, né, a mulher de Deus, ela tem que se levantar e ter uma palavra do céu para a terra. Segundo as Crônicas 20:20, olha só, olha o que diz: escutem-me, Judá, segundo as Crônicas 20:20, escutem-me, Judá, e povo de Samaria, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Então, se você quer, amados, o sustento de Deus, creia em Deus. Se você quer vitória, creia naquilo que Ele está falando através dos seus profetas. A W. Tozer, né, um teólogo, ele diz assim: em um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. O mundo está assustado. O mundo ele não sabe para onde vai. Agora você tem a palavra, você tem a revelação da palavra, você tem o Espírito Santo, você sabe para onde você vai. Você sabe que, como Paulo fala, viver é Cristo e morrer é lucro. Você sabe para onde você vai. Então eu prefiro ficar com a palavra de Deus, eu prefiro falar dessa palavra, e eu te convido a fazer o mesmo. Então, em primeiro lugar, para transformar crises em milagre, amados, creia na palavra profética. Amém? Olha só, em segundo lugar, afaste da sua vida toda a incredulidade. Segundo os Reis 7:2, nós lemos o seguinte: o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então, olha só, enquanto Eliseu estava profetizando o livramento, o milagre que Deus ia fazer,
havia um homem oficial ao lado do rei, e ele vai com a postura incrédula, e ele começa a dizer: olha, nem se Deus abrisse a comporta, isso é impossível. Humanamente falando, isso não pode acontecer. Não, isso é impossível. Mas deixa eu te dizer algo. Em todo lugar você vai lidar com a incredulidade. Todo lugar você vai lidar com pessoas que não acreditam em milagres, pessoas que duvidam de milagre, pessoas que são formatadas em caixa. É a filosofia do ceticismo, é o cético, né? Amados, todo lugar. Jesus teve que lidar com Nicodemos. Eu não vou ler o texto, só vou parafrasear João 3:10. Eu acho interessante. Nicodemos se encontra com Jesus, e aí Jesus começa a declarar para Nicodemos: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus está falando de algo espiritual, e o Nicodemos vem com algo natural, dizendo: não, mas é impossível, eu já tenho 34 anos, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? É impossível. E aí Jesus fala: não, Nicodemos, eu te digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Aí lá vem Nicodemos de novo: mas como que isso pode acontecer? É impossível, não tem como. Aí Jesus fala: Nicodemos, você é mestre em Israel e você não entende essas coisas. Você está lendo a palavra, você está participando de reuniões e você não está entendendo aquilo que eu quero fazer. Então Jesus, imagina, mas a frustração de Jesus, às vezes querendo ter um papo espiritual, para o cara falar de reino, de milagre, e o Nicodemos, com a sua mente travada, humana, racionalizando como é que isso pode acontecer. Humanamente falando, é impossível voltar para o ventre. E Jesus falando: não é isso. Então, amados, nós não podemos permitir que a incredulidade tome conta do nosso coração e nos roube a oportunidade de viver o que é sobrenatural. Você quer ver um exemplo? Você já percebeu que toda vez que quando você faz um voto com Deus, quando você promete algo, toda vez que a sua fé é ativada, toda vez que você recebe uma palavra, você começa a lidar com ataques que vêm das trevas. Paulo chama isso de setas e dardos malignos. E aí, toda vez que, às vezes, você está animado, você está com uma fé, você vai ver pessoas contrárias dizendo que, humanamente falando, é impossível. Muitas vezes até familiares, né? Bombardeando a nossa fé com palavras sarcásticas. É impossível, isso não pode, isso é coisa loucura de coisa de pastor, isso aí já aconteceu, isso não acontece mais não, isso ficou para trás. Então, aqui, amados, nesse ambiente, nós recebemos uma palavra de fé, uma palavra. Agora, ao sair daqui, a gente aplica isso. Amanhã, você vai aplicar aquilo que você recebe. Mas para você aplicar, nós não podemos permitir que a incredulidade ela toma conta do nosso coração. Então, o que eu preciso fazer? Eu blindo o seu coração. Não receba. Então, imagina Elias. Elias está profetizando. E se você voltar, se você pensar um pouquinho o contexto que eles estavam vivendo, irmãos, dias, meses, eu não sei te dizer, talvez anos, eles estavam ali vivendo com fome, numa crise, mulheres chegando ao ponto de matar os seus próprios filhos para não morrer de fome. E aí chega o Elias e fala: amanhã a essa hora vai ter provisão. Humanamente falando, talvez se nós estivéssemos lá também, você ia falar: não, Elias, você está louco. Mas, irmãos, Elias profetizou e algo aconteceu. Então, como que nós vamos transformar crises em milagres? Primeiro, crendo e falando da palavra de Deus. Em segundo lugar, afastando da nossa vida toda e qualquer incredulidade. E em terceiro, abençoando, seja abençoado para abençoar. Seja abençoado para abençoar. Olha só, 2 Reis 7:3. Olha o que diz: havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar esperando a morte? Então olha só, na continuação Eliseu dá a profecia, dá a palavra, o texto continua e diz: olha, que havia 4 leprosos que eles estavam fora da cidade. Então eles estão conversando entre eles e diz: o que a gente vai fazer? Porque se a gente ficar aqui, a gente morre. Então eles têm alguma escolha. Então olha só, 2 Reis 7:4 diz assim:
Se resolvermos entrar na cidade, ou seja, entrar em Samaria, morreremos de fome. Se ficar aqui, também morreremos, ou seja, é morrer. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render, pois se eles nos pouparem, viveremos, se nos matarem, morreremos. Então, olha que situação que esses homens estavam. Já viu aquela beco sem saída? Então eles falam, se a gente ficar aqui na porta da cidade, a gente morre. Se entrar dentro da cidade, a gente vai morrer com o povo. Se a gente for até o acampamento, se render, pode ser que a gente coma alguma coisa. Se eles nos matar, a gente já está morto. Eu vou fazer algo. Então a primeira atitude que eles têm é fazer algo, se levantar. É tomar uma atitude. E eles escolheram ir. Então o que acontece é um milagre quando eles tomaram a atitude de ir. Mas não adianta falar de Cristo, nós temos que nos posicionar, tomar atitude. E a Bíblia fala em 2 Reis 7, 8, diz assim: chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata ou roupas e foram e se esconderam. Então voltaram e entraram na outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então olha só, a Bíblia fala que enquanto eles estão indo, o acampamento inimigo escuta um barulho, um tropel de exército e eles fogem. Quando esses 4 leprosos entram no acampamento, entram no cerco, não tem ninguém. Imagine a festa desses homens. Ele fala que eles começam a comer, beber, começam a pegar coisas de valores e esconder. Você já ouviu falar aquela frase, um não você já tem? Muitas vezes a gente fica assim, não vai dar certo. O não você já tem. Agora é só nós nos levantarmos. A crise está aí, isso é fato. Mas não é empecilho para a gente fazer algo. Fé, ela nos leva a crer, mas também nos leva a nos mover. Esse é o princípio. A segunda escolha, amados, a primeira foi eles se levantarem. A segunda escolha é contar aos demais de Samaria. Olha só, 2 Reis 7, 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, pois este é o dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciamos a casa do rei. Olha só o que eles fazem, irmãos. Eles não guardam a bênção, a provisão, aquilo que o milagre que Deus fez só para eles. Era um momento de fome, de tristeza, de morte. Mas eles tiveram uma postura altruísta. Eles viram, imagina eles se encontrando com um pote de tesouro. E eles falaram: a gente não pode pegar só isso para a gente. Vamos pensar e vamos voltar. Vamos anunciar essa boa nova, essa boa notícia. Irmãos, olha só. Deus só nos abençoa para a gente ser abençoadores. Ele só faz milagre na nossa vida para a gente ser milagre na vida de outros. Esse é o detalhe, esse é o X. Você quer ser abençoado, você quer viver milagre? Comece a transbordar isso na vida de outros. Volte ao contexto. Esses homens eram 4 leprosos. Se você pegar o contexto judaico ali, eles estavam afastados, fora da cidade, lançados fora da cidade para morrer de fome, impedidos de ter relacionamento com outras pessoas. Era o grande momento da vida deles. Achei, consegui, Deus me abençoou. Agora eu estou rico, não depende de ninguém. Agora eu estou burguês, como a gente fala, né? Mas eles não permitiram que essa ferida, que esse ressentimento, que esse trauma dominasse a vida deles. O que eles fazem, irmãos? Eles se colocam como facilitadores do milagre. E o milagre acontece através deles também. Tem a parte de Deus, tem a parte de Eliseu, mas tem a parte desses homens. Isso é transformar crise em milagre. E deixa eu te dizer algo, amados. Deus, ele vai fazer milagre na sua vida. Só que para você ser bênção na vida de outros também. Então entenda isso. Deus vai fazer? Vai. Mas não é somente para mim, não é somente para você. É para a gente expandir essa bênção. Deus honrou a palavra do profeta Eliseu. Deus honrou. E a Bíblia fala que em 24 horas houve abundância, irmãos. Deixa eu te dizer algo. Deus, ele continua honrando a palavra dos seus profetas e continua honrando a palavra daqueles que creem. A grande questão
é você crer, é você confiar, é você querer ver o milagre, querer ver Deus fazer algo em sua vida. Só que para isso, ouça, amados, essa voz daquilo que Deus está fazendo nessa geração. Seja uma voz profética, comece a falar de bênção. Afaste da sua vida tudo aquilo que é incredulidade, tudo aquilo que é palavra contrária, toda palavra, tudo aquilo que vem contra a sua fé, o seu sonho. Comece a afastar e falar: não, aqui não, eu não aceito. E seja um abençoado para abençoar. Eu quero convidar você a ficar em pé. Feche os seus olhos. Nós queremos orar e pedir que o Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações. Nós sabemos que cada um de nós, amados, pais e mães de famílias, empresários, sempre que tem o seu emprego, talvez está temendo a recessão, pessoas estão sendo ameaçadas de ser despedidas. Mas eu quero convidar você a crer no milagre. A palavra de Deus diz, amados, como nós falamos no início, a palavra fala sim sobre crise, e a palavra de Deus fala sobre os sinais dos tempos. Mas o texto que nós acabamos de estudar fala de um homem de Deus profetizando o livramento de Deus. Eu quero profetizar o livramento sobre a sua vida nessa noite. Eu queria convidar você a crer, a você decidir crer, a você colocar essa palavra no seu coração e não permitir que nada nem ninguém, que nenhuma seta, que nenhum dardo inflamado do diabo, ela venha roubar essa palavra do seu coração. Mas que você saia daqui como um profeta profetizando o livramento de Deus, a bênção de Deus. Que você creia que você vai ser abençoado para ser um abençoador. Como esses 4 leprosos, eles foram abençoados. Eles não poderiam ter pegado a parte deles e sumido, mas eles voltaram para Samaria, voltaram para o rei e anunciaram o milagre que Deus tinha feito. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos abençoar cada um dos teus filhos. Pai, nós pedimos que no nome do Senhor Jesus Cristo, essa palavra, ela queime em nosso coração. Espírito Santo de Deus, aplica essa palavra aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nós declaramos, nós pedimos, fale ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, nos levanta como uma voz nessa geração. Espírito Santo de Deus, blinda o nosso coração contra qualquer palavra, contra qualquer postura, contra toda incredulidade, todo sofisma humano. Nós declaramos que caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós recebemos, ó Pai, nós entendemos que nós seremos abençoados, mas isso não vai ser só para mim, só para os teus filhos, mas nós queremos transbordar, Pai. Nós queremos abençoar outros em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Cremos na Tua palavra, cremos na Tua provisão, Pai. Declaramos uma palavra de paz e de prosperidade. Declaramos uma semana sobre os Teus filhos de paz, de prosperidade e de cuidado, ó Pai. Mal nenhum chegará à tenda dos Teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tudo aquilo que nós sonhamos e almejamos, colocamos diante do Senhor, consagramos a Ti, nós conquistaremos em nome de Jesus. Assim oramos e assim engrandecemos o Teu santo e eterno nome, Pai. Te agradecemos por essa reunião, Pai. Te agradecemos por esse momento de comunhão com os nossos irmãos. Como é bom estar nesse lugar com as pessoas que nós amamos, ó Pai. Nós Te louvamos por isso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas, amados? Aleluia. Mas só lembrando, terça-feira nós não vamos ter Tadel, mas eu quero gravar algo e mandar.